Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece de verdade e ou me conhece pelo período que eu trabalhei na Jovem Pan, eu preciso dizer aqui, meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia. Isso é algo que eu faço há muito tempo e é isso que determina a minha vida. Minha passagem pelo rádio e TV foi incidental no sentido de que ela incidiu sobre a minha vida, mas ela não determina, evidentemente, aquilo que eu considero a minha profissão principal, que é a de professora, de pessoa que procura ensinar ao próximo as coisas que considera mais valiosas, ou pelo menos ajudar as pessoas a aprender a ler o que elas tiverem diante de si, para que elas possam discernir o que tem valor do que não tem valor, tá? Esse é o meu trabalho. Eu sou professora de filosofia e me dedico a essa área desde que eu me conheço por gente. O que aconteceu lá pela minha adolescência, comecei a estudar formalmente lá pelos 18, mais seriamente, estudei várias línguas, tenho uma boa cultura literária e procuro ir continuamente corrigindo meus erros e ampliando a minha cultura geral, de modo que todas as pessoas que vêm aqui fazem comentários simplistas ou querem me medir com a própria régua, eu aconselho vocês a se abrirem um pouco mais para compreender o próximo, se vocês têm interesse de entender o que ele está falando, porque muitas vezes a gente não se abre, a gente não abre o coração para o outro. Quando a gente não abre o coração para o outro, a gente nunca entende o que ele está falando, tá? E eu estou fazendo esse vídeo bem breve, justamente porque eu sei que muitos de vocês, que são meus seguidores, que me conheceram no período que eu estava na Jovem Pan e que não acompanham meu trabalho como professora de filosofia, porque não gostam, não se interessam, não são meus alunos e só passam aqui para ver os comentários políticos, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de entender esse meu posicionamento completamente distinto de várias outras figuras da direita que são realmente exclusivamente analistas políticos, né? Ou porque estudaram, ou porque são agentes políticos, ou porque simplesmente são políticos que fazem análise de conjuntura, uma vez que conheceram, tiveram experiência prática, etc. Tá? Vocês precisam entender que toda análise política que eu faço é com base no meu conhecimento da realidade do que a gente chama de política. E a realidade da política, ela não tem a ver com nossos sonhos, nem com objetivos de conquista de poder, mas com o que a política é de fato, tá? E com aquilo que ela pode fazer com que nós nos tornemos quando a gente deixa que ela molde os nossos comportamentos, quando na verdade a política só pode funcionar e ela só pode ser boa para nós quando ela existe para nós e não nós existimos para ela, tá bom? Então, existem inúmeras, assim, a quantidade de equívocos que eu observo na nossa sociedade brasileira, nas discussões públicas, nas discussões de internet, a respeito de política, são tantas que em vários vídeos desse canal eu vou explicando em vídeos bem mais longos, uma por uma, tá? Mas vocês que não dão a chance de abrir o coração para me ouvir, evidentemente não tem como me compreender, tá? Então, por quê? Porque vocês não ouviram meus argumentos e as coisas que eu estudei para dizer o que eu tô dizendo, tá? Mas mesmo assim, como todos vocês gostam de cobrar um posicionamento político e a gente tá um dia das eleições, eu vou fazer aqui um último vídeo sobre as eleições de São Paulo, que infelizmente se tornaram assunto nacional. Infelizmente, porque essas eleições de São Paulo foram muito matizadas pelo provável futuro projeto político da direita política brasileira como um todo, que foi a deliberação consciente de se aliar a um ser humano de péssimos valores, que é um péssimo exemplo para a sociedade, que é uma figura disruptiva, mas é também uma figura de promotor do caos, tá? Que é o Pablo Marçal, que é a quem eu tenho inúmeras críticas, e essas críticas, evidentemente, elas são críticas à pessoa do Pablo Marçal, e eu estou muito convicta de que qualquer projeto político pensado em torno dele tem tudo para dar errado e não tem como nada de bom sair quando ele é o eixo central de todo esse conjunto de políticos, inclusive Ricardo Salles e todos os comentaristas que já foram da Jovem Pan, dos quais vocês gostam muito, que estão em torno dele. Tá? Todas as pessoas que estão em torno do Pablo Marçal, seja porque ele seja um cara forte na internet, gera engajamento, é muito famoso, né? Todo vídeo que ele faz tem muita audiência na internet, então ele é uma figura importante na internet e a direita está toda na internet, seja lá pelas razões pragmáticas que tenha movido toda
todas essas pessoas essa adesão. Eu considero essa adesão um erro enorme. Eu, evidentemente, não tenho nenhuma razão para participar disso, né? Nenhuma razão para participar disso, e evidentemente não voto nele nem no eventual segundo turno contra o Boulos, que ele tende a perder, porque ele conseguiu ter uma rejeição maior do que o Boulos, né? Então, pode ser que ele ganhe, mas ele vai ter que fazer um trabalho muito forte no segundo turno. Como o segundo turno é uma nova eleição, né? Ele vai ter que fazer um trabalho muito forte para tentar enganar novamente as pessoas que durante esse primeiro turno viram mais ou menos o que ele é, né? Porque realmente essa coisa da campanha eleitoral é importante, porque você vê, quem quer ver o que está na sua frente acaba vendo, né? O Pablo Marçal começa a vida integrando uma quadrilha, tá? Isso é algo que está lá, nós temos a sentença. Ele começa a vida trabalhando para uma quadrilha, prestando serviços para uma quadrilha. Temos áudios dele com o chefe ali, o pastor, que era o chefe do esquema, em que ele diz, ele revela saber qual era o objetivo e para que seria usado o trabalho que ele fazia. Então ele capturava e-mails que seriam usados para disparar aquelas mensagens falsas que permitiriam o roubo de dados bancários para posterior furto, tá? Então, evidentemente, ele teve uma participação menor, mas ele sabia o que a quadrilha fazia. Tem um áudio que ele troca com o pai dele, em que o pai dele fala, por favor, filho, pare de fazer isso. E ele, tá bom, pai, quer dizer, ele sabia muito bem no que ele estava metido, né? Ele fica preocupado quando todo mundo é preso. Então, assim, ele tinha, sim, consciência do que foi o começo da vida dele. Porém, o que a gente observa é a continuidade da vida dele. O que é a continuidade da vida dele? São aqueles cursos, esses livros que são todos zero conteúdo. O cara leu 1000 livros, não sei que porcarias que ele leu para virar o que ele virou, né? É realmente um coach do mais baixo nível, no sentido de que é o cara que vende enriquecimento rápido, que é uma coisa que não existe com solidez, né? Você só enriquece rápido quando você ou é trambiqueiro ou quando você consegue explorar fragilidade, vender algo que as pessoas querem muito. Então, quando você vende a promessa de um plano para a pessoa enriquecer e você explora a fraqueza das pessoas, que é de acreditar que a riqueza traz felicidade, porque isso é uma fraqueza, é uma falsidade. Quem é mais feliz do que freiras e religiosas que têm voto de pobreza? Desconheço. Desconheço pessoas mais felizes do que aqueles que têm voto de pobreza. Convivo semanalmente com eles. Desconheço pessoas mais felizes do que os religiosos com voto de pobreza. Desconheço pessoas mais felizes do que os verdadeiros imitadores de Jesus Cristo. Desconheço. Quisera eu ter 1/10 da felicidade que eles vivem por terem verdadeiramente se dedicado ao que é principal, tá? Então, quando você vende o método de enriquecimento enriquecimento rápido, o que você está fazendo é usando uma tática de explorar essa ilusão profunda em que as pessoas estão imersas, de que quando elas tiverem dinheiro, elas poderão ter todo o resto. E é curioso que até o filósofo Olavo de Carvalho costumava dizer, né? O problema do Brasil é que as pessoas acham que elas têm que primeiro enriquecer para depois ter cultura, porque é todo o resto que é o que importa mesmo, né? Que é o que te permite, por exemplo, pelo menos saber que os homens mais felizes são aqueles que fizeram voto de pobreza, que as mulheres mais felizes são aquelas que têm voto de pobreza e que se devotam para o próximo. Verdadeiramente, autenticamente, ao longo da sua vida toda, são as pessoas mais felizes que já pisaram no mundo, continuarão pisando, e são as pessoas que nós deveríamos ter como exemplo. Porque realmente, a riqueza é um bem contingente que vem e vai. É evidente que se você tem na riqueza um pilar de começo de felicidade, ainda que seja assim, não, mas é só um meio para eu alcançar, você está errado. Então, alguém que vende isso, você vai prosperar, eu vou te vender, como é que você faz para prosperar? É uma pessoa que está vendendo mentira. E é uma pessoa que está explorando fraqueza. Tá claro o meu ponto? Vocês ainda têm alguma dúvida? Então, nada de bom pode vir de alguém que fez fortuna vendendo esse tipo de coisa, acirrando a crise moral profunda que a pessoa criou uma fortuna acirrando a crise moral profunda que a gente está
é mergulhado e aí vem usar em vão o nome de Deus ainda por cima. E aí tem trouxa pra dizer que o cara tá sendo forjado por Deus e a gente tem que ouvir isso. E eu tenho que ouvir vocês virem me falar, puxa, mas tantas pessoas boas entre os conservadores estão dizendo que ele é a opção. Eu tô falando, bem, analisa a figura em você mesmo. Não tem nada de pior no cenário político brasileiro hoje, nada. Ai, a esquerda... Não, nem na esquerda. Eu vejo ninguém pior do que o Pablo Marçal. E o fato de a direita ter se associado a ele e ele ser o cara de 2026, para mim, é a coisa mais perniciosa. A minha, digamos assim, como a política é muito dinâmica, não sabemos se essa figura vai durar. Pode ser que se dissolva, mas pode ser também que perdure e, como ele diz, prospere. Por quê? Porque a política é justamente aquilo que agrega, a política nos termos modernos, sobretudo, é o que agrega o que a gente tem de pior. Então pode ser que ele dê muito certo na política, porque a política agrega o que as pessoas têm de pior. E aí, pode ser que dê certo, né? Porque o cara é o pior do pior, tá? Então, essa é a minha razão, não voto de jeito nenhum. Quanto ao meu voto de vereador, também não voto em nenhum dos vereadores que saem para aí com plaquinha dizendo, sou conservador, vote em mim se você é conservador, se você não é conservador e não votar em mim, e você não votar em mim é porque você não é conservador. Quer dizer que você que me fala quer ser conservador, seu desgraçado, no meio de uma campanha? Meu filho, o negócio aqui é todo dia, filho. É todo dia na educação dos meus filhos, em abrir mão do trabalho para estar perto do meu filho que tá precisando de mim agora. Em trabalhar simplesmente para conseguir realizar a vocação da minha filha, porque esse é meu único objetivo, senão meu filho ficaria lendo o dia inteiro cuidando da minha casa, que eu sou bem feliz fazendo isso, e cuidando das minhas plantas, e dando as minhas aulas presenciais, que são as que eu mais gosto, e mantendo esse meu grupo, para quem eu falo toda sexta-feira, e fazendo só meus vídeos de filosofia no YouTube, e para mim isso aí é o mais perto de felicidade que eu posso ter. E assim, indo à missa, de preferência, mais do que uma vez por semana. Tá? E rezando todo dia, porque isso muda a vida, isso muda o nosso coração, isso forja nosso coração, é rezar todo dia, não é falar que Salomão é pior do que nós porque ele não andou de jatinho. Isso aí é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. E quando eu vejo um cristão falar, nossa, uau, e aplaudir esse cara, eu falo, meu Deus do céu, o cara tá completamente perdido, o cara não tem referências, tá? Então assim, as minhas razões são muito claras e eu diria que assim, o resumo das minhas razões para votar em quem eu vou votar é não ter perdido o bom senso. E é não colocar o engajamento na frente de tudo. É não viver de internet. É não depender da internet para viver. Mas você vive do quê? Você não precisa de dinheiro? Preciso, é um instrumento. Mas eu não dependo da internet, porque a internet é algo que pode escravizar você a um público. E se você fica escravo de um público, você já não vai dar para esse público o que você acha o melhor de você. Você vai tentar adivinhar o que eles querem para entregar o que eles desejam, mas e se os desejos deles estiverem pervertidos? Você vai estar entregando o que para eles? Aquilo que alimenta a perversão. Como inúmeros dos meus colegas fazem todos os dias. Colegas esses de que eu estou me afastando mesmo, publicamente, claramente, como eu estou dizendo agora. Porque assim, tá errado. Tá errado. Quando você cede ao engajamento, quando você cede aquilo que... Veja, se você tem um programa e você entrevista todo mundo, beleza, normal, o seu programa é entrevistar todo mundo, tá legal. Agora, quando você passa a produzir um conteúdo calculando que o seu discurso tem que ser matizado de tal forma que você não perca um certo público, ou seja, você tem que dizer mais ou menos o que as pessoas estão procurando, você já está escravo, você já virou refém da audiência, ou seja, o que você produz não tem nada a ver com convicção, não é o melhor de você, porque o que nós temos de melhor? A nossa sinceridade, a nossa franqueza, os nossos pensamentos. É isso que nós temos de melhor para compartilhar uns com os outros. Quando a gente não está fazendo isso, você já é um vendido. E de vendido a direita está cheia. E entre aqueles que se dizem conservadores, de maquiavélicos também, esses todos estão cheios, tá? Então é o seguinte, amanhã eu sei que é o dia das eleições, eu sei que você tem que definir seu voto. Eu não estou preocupado em quem você vai votar. Não importa em quem você vote. Você pode votar, sei lá, no cara do Democracia Cristã, se é meu público, porque você gosta de aprender com as minhas aulas, beleza. Eu não estou aqui para influenciar seu voto. Eu não vou falar em quem eu vou votar, nem para vereador, porque eu sei que ninguém sabe, né? É um cara da minha região, é um cara católico, é um cara que está sempre ajudando a diocese, é um cara que ajuda as pessoas que de verdade ajudam a comunidade, que são os padres daqui. Bons padres. Então, um homem que se coloca a serviço da sua região, da cidade, que tem reputação ilibada, que além de tudo tem uma relação boa com os padres, é ele que tem meu voto, não tenho dúvida.
Tenho dúvida porque na igreja eu ainda vejo, e especial na diocese que eu tô, que é uma diocese muito especial, em que as pessoas aqui ainda tem pouca infiltração política, vocês entendem o que eu quero dizer? Não tem infiltração política, aqui é normal, igreja, missa, normal, sem essa mistura ruim que a gente sabe que afetou muito a igreja católica no Brasil. Aqui eu tenho a sorte de estar num ambiente que não tem isso. Então um homem que tá, não é por interesse político que ele tá lá, entendeu? Ele, por ser católico, aproveita o fato de ser político para dar vazão e fazer valer os valores que integram a base dessa comunidade. Por quê? Porque ele sabe que esses valores nos conduzem ao bem, entendeu? E ele, por ser católico, tem bons critérios como político. Vocês entendem o que eu quero dizer? Como ele, por ser católico, tem bons critérios como político, ele tem meu voto. Porque eu sei que no discernimento, diante de cada probleminha que ele vai ter na Câmara dos Vereadores, ele é alguém que provavelmente tomará a decisão mais correta, tá? Esse é meu juízo. Mas você tem que votar no vereador da sua região, num cara com quem você consiga conversar, um cara com quem para quem você possa ligar e falar, estamos enfrentando esse problema. Ou, o prefeito fez essa besteira, pressione ele ali. Como que é o caso do Ricardo Nunes, né? Que precisa ser pressionado, porque o programa dele tem muitos problemas. E eu vou votar nele, claro que eu vou. O Marçal, para mim, não é uma opção de candidato. Não venham para mim com argumento furado. Não é uma opção de candidato. Não é uma pessoa boa para a política nacional como um todo. A pior coisa que muitos direitistas estão fazendo é girando em torno dele. Isso é péssimo. Nada de bom pode sair daí. Pelos motivos que eu já expliquei. Então, para mim, não está nem no páreo. Não considero. Tá? Essa é a minha posição. E a minha posição é baseada nos argumentos que eu evoquei aqui. Vocês ouvem gente demais, envolvida demais com esse projeto, e que inventam os argumentos furados pra caramba, e que ainda compartilharam um laudo falso, que esse sujeito, levantando falso testemunho contra um oponente, o cara duas vezes ele levantou falso testemunho nessa campanha. Isso não foi suficiente para que vocês enxergassem quem estava na frente. Não, mas é que eu tô fazendo isso para evitar o outro. Meu amigo, você está fazendo o seguinte, você está dando apoio para o que de pior surgiu na política nacional, e eu só lamento que isso seja realmente um problema da direita. O José Dirceu veio falar, Marçal, bom, mas Marçal pra gente, pra esquerda tanto faz, ele é um problema pra nova direita, é mesmo. Eu lamento. Né? Outro dia que eu li também, a direita plantou não sei o que e colheu o Pablo Marçal. Falei, bem feito, a gente merece tomar essa pancada na cabeça. Merece. Acho que era uma coisa, plantou Bolsonaro e colheu o Marçal. Merece tomar isso, para aprender alguma coisa. Então, assim, eu não sei que caminho vocês vão tomar. Vocês querem ficar no caminho do erro? Boa sorte. Eu vou tentar corrigir, tá? Tentar corrigir. E a maneira de eu tentar corrigir é o seguinte, o Pablo Marçal é uma figura que conseguiu mobilizar e ter uma aliança. Desta aliança, nada de bom pode surgir para a política nacional. É por isso que eu não voto nele em nenhuma hipótese. E não adianta vocês escreverem nada aqui nos comentários. Em nenhuma hipótese ele é uma boa opção. Em nenhuma hipótese. Eu tenho uma clareza tão grande disso, mas tão grande. E isso tem base em toda uma vida, em um esforço de integridade que eu fiz, que eu não preciso justificar para vocês, mas do qual eu tenho consciência. Tão sólido, que, cara, a última coisa que eu vou ceder é essa pressão idiota dos grupinhos conservadores, dizendo que quem é conservador tem que votar assim ou assado, ou não pode votar em assim ou assado. Tá, assim, pra mim é muito simples. Essa eleição é muito mais simples do que parece, né? E, enfim, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, tá? Votem com bom senso, né? Votem em todas as eleições, não só na de amanhã. E não adianta nada você achar que ser de direita te faz uma boa pessoa. Se você não tem bom senso, você é tão imbecil quanto qualquer revolucionário. Porque o revolucionário, ou seja, a pessoa que é presa de ideologia, é uma pessoa que perdeu o bom senso. Ela trocou o bom senso, ou seja, a capacidade de ponderar tudo o que acontece, cada nova situação, segundo os valores mais sólidos que ela vive todo dia, trocou isto, ou seja, tudo o que faz com que ela seja quem ela é,
por uma receita de um ser ideal, de um ser forjado por ideias que ela não vive, portanto que ela não torna existência. Né? Então é o seguinte, qualquer pessoa que cede a esse discurso imbecil de bolha é uma pessoa profundamente vazia, profundamente destituída de solidez e, evidentemente, mais uma refém da crise moral que Pablo Marçal explora com uma habilidade que não me surpreende. Uma vez que quando eu assisto ali Os Anéis do Poder, eu olho para o Sauron, eu olho para ele e falo, colegas. E aí eu vejo esse bando de supostos elfos querendo instrumentalizar ali, eu falo, ai meu Deus, que trouxas. Que trouxas. São eles que são os instrumentos. São eles que são os instrumentos. Talvez eles acham que estejam ganhando algo com isso. Mas eles não percebem que é a vaidade deles que foi instrumentalizada. É a burrice, a falta de intelecto consistente que foi reduzida a cinzas, né? Para você tirar do total desconhecimento da realidade as opiniões baratas que eles estão vendendo e que todos os argumentos são baseados numa reação ao que existe, sendo isso fruto de você criar uma falsa oposição entre um sistema e um antissistema. Ah, tá bom, você é antissistema. Então por que você quer tanto sentar na cadeira do sistema? Não, porque eu quero corrigir o sistema. Tá bom, o sistema não é problemático em si mesmo? Ah, tá, só de você sentar e pôr a sua bunda lá, o sistema desaparece. Mas você não vai governar? Você não se torna sistema imediatamente? Tá. Amigo, não tem lógica, não tem coerência as coisas que você tá falando. Você vai enganar quem? Os trouxas. Tá bom. Então você quer ser trouxa? Tudo bem. Cada um na sua, né? Então assim, por que eu não voto no Pablo Marçal em nenhuma hipótese? Porque eu não sou trouxa. É simplesmente isso. Porque eu não sou trouxa. Tá? Vocês podem me chamar de antipática, podem me chamar de isentona, pode me confundir com os faxineiros de gabinete do Valdemar. Ai, vai votar no Nunes que dane-se que o Bolsonaro apoia. Pra mim esse é o menor. É assim, se tem um critério que eu não considero quando eu vou escolher um candidato é quem o Bolsonaro apoia, porque ele já apoiou cada porcaria, que se eu fosse confiar nele pra escolher meu candidato, meu Deus do céu, tá ferrada, né? Tá ferrada. Entende? Os meus critérios nunca são o apoio do Bolsonaro. Isso não é um bom critério. E eu acho que o Nunes, assim, olha, talvez ele tivesse saído melhor na campanha se ele não tivesse feito tanta questão desse apoio. Mas, enfim. Então, é uma coisa bem complicada a situação que a gente tá, porque eu vejo um monte de gente querer falar de moralidade, de princípios, de valores, de costumes, e são manipuladores de pessoas fracas, ou são eles próprios um bando de trouxas, tá? Por que eu não voto no Pablo Marçal em hipótese alguma? Resposta simples, já que vocês gostam de respostas de 1 minuto. Porque eu não sou trouxa. Vocês fiquem livres para votar em quem vocês bem entenderem, mesmo porque errar faz parte da vida, né? Errar faz parte da vida e nem sempre as nossas decisões são perfeitamente alinhadas ao que nós gostaríamos que existisse. O mundo é como ele é. O mundo é como ele é, cheio de luz e sombra, né? Onde eu vejo que há um fundinho de luz no meio da sombra, é para lá que eu vou, tá bom? Se vocês acham que um simulacro de luz que promete acabar com a sombra do mundo é a solução, boa sorte para vocês e para essa visão completamente deturpada do que é o sentido da vida, a condição humana e a consciência dos limites que são inerentes à nossa natureza. Obrigada pela companhia e até a próxima.